Olá, turma! Na nossa aula de história de hoje, nós vamos ver aí características sobre o lugar em que se vive e patrimônio histórico. Lugares de memória. Se você passear por sua cidade, perceberá que algumas construções são mais antigas e outras mais recentes. Vai perceber também que muitos prédios e casas foram reformados, passaram por pinturas e, mesmo sendo antigos, possuem a aparência de prédios novos. As construções antigas nos ajudam a lembrar do passado da comunidade e, por essa razão, são muito valorizadas. Então, às vezes, você pode passar por alguma construção e você vê que é uma construção mais antiga e pensar, mas por que até hoje continuam com aquela construção ali? Por que não derrubaram, não construíram outra coisa? Porque ela tem um valor muito importante para a história daquele lugar e aí eles decidiram preservar aquela construção ou aquele lugar, justamente para que as futuras gerações pudessem ver aquela construção. Então, aqui nós vamos ver Conjunto Arquitetônico de Pelourinho, Salvador, Bahia. O bairro do Pelourinho, em Salvador, possui um grande conjunto arquitetônico e é um patrimônio tombado pela Unesco. Todo o conjunto de prédios foi construído na mesma época, utilizando a mesma técnica, e por isso precisa ser conservado em seu conjunto, pois representa formas de ocupação do espaço que não existem mais. Então, a gente observando aqui o Pelourinho, a gente percebe que são várias construções antigas, não é só uma. Foram construídas a uma época bem antiga e foram preservadas para que as futuras gerações pudessem ver aquilo ao vivo, conhecer um pouco do passado do nosso país, de como as coisas eram feitas naquela época. Então, quando você conhece um lugar assim, você conhece um pouco mais da história do seu país, você vivencia ali de uma maneira mais verdadeira, mais real. Uma coisa é você só ver uma foto, mas se você tem a oportunidade de ir no lugar e ver aquelas construções, é uma visita muito mais significativa. E aí nós vamos ver aqui. O patrimônio histórico pode ser um conjunto arquitetônico, como o da imagem. Então, o Pelourinho ali são várias construções, né? Então, uma construção ela pode ser uma casa, ela pode ser um prédio, ela pode ser uma rua. E aí eu trouxe de exemplo aqui um conjunto arquitetônico, o conjunto arquitetônico da Pampulha, que está localizado lá na cidade de Belo Horizonte. Então, não é uma construção. Aqui, no caso, são 5. A Casa Kubitschek, a Igreja de São Francisco de Assis, o Yacht Tênis Clube, a Casa do Baile e o Museu de Arte da Pampulha. Então, aqui são 5 construções que formam o conjunto arquitetônico da Pampulha e que merecem aí ser visitados, ser conhecidos, porque ajudam ali a contar um pouco da história da cidade de Belo Horizonte e também sobre o presidente Juscelino Kubitschek. Então, vale a pena conhecer. Esse daqui é um exemplo do conjunto arquitetônico. Aí, nós também vamos ver os sítios arqueológicos. Os sítios arqueológicos, eles são lugares que guardam vestígios preservados de experiências passadas. Aqui eu trouxe para a gente o Parque Nacional da Serra da Capivara, que é uma unidade de conservação brasileira de proteção integral à natureza que se localiza nos municípios piauienses de Canto do Buriti, Coronel José Dias, São João do Piauí e São Raimundo Nonato. Essa área tem a maior e mais antiga concentração de sítios pré-históricos da América. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui que tem uns desenhinhos numa parede aqui, né? Numa pedra aqui. Esses desenhos foram feitos por homens pré-históricos, então essas pinturas elas têm milhares e milhares de anos. Então, quando a gente encontra um lugar, isso daqui também é um patrimônio, porque nos ajuda a conhecer melhor como os antepassados viviam naquela época. Então, por que eles desenhavam, o que eles desenhavam, né? O que eles estavam querendo representar ali. Então, isso daí é um sítio arqueológico. Nós também temos, né? Existem vários tipos de formas de você representar ali
o patrimônio histórico de um lugar, de você valorizar ele. E aí nós temos aqui os exemplos das estátuas, né, estruturas de pedra ou metal que representam uma ou mais pessoas do corpo inteiro, animais ou figuras religiosas. Aqui na nossa cidade nós temos a estátua do Cristo Redentor ali subindo para o florestal, né, uma figura religiosa. Bustos representam a parte de uma pessoa, geralmente dos ombros até a cabeça. Nós temos aqui o busto do Afonso Pavy, que nós vimos semana passada. E nós também temos obeliscos, né? Pilares em pedra com base mais larga que vão afinando até o topo, né? São construídos como forma de lembrar um acontecimento importante. Esse daqui está localizado aqui na cidade de São Paulo. Então, nós temos aqui essas três formas aqui de patrimônios que são aí marcas de algum lugar. No caso, esses dois aqui são de Itamarandiba e esse daqui é de São Paulo. Vamos para as atividades. Com base no texto, explica a importância de se preservar as construções antigas. Então, no texto está falando por que a gente tem que preservar as construções antigas. Vocês vão localizar a explicação e vocês também podem aí acrescentar a opinião de vocês. Número 2. Caracterize os tipos de patrimônio históricos ou monumentos. Então, você vai me explicar o que é um conjunto arquitetônico? Tem no texto. O que são construções? Tem no texto. Sítio arqueológico, busto, obelisco e estátuas. Número 3. No quadro abaixo, pinte de verde os tipos de patrimônio e monumentos que você já observou em sua cidade. Então, se tiver conjunto arquitetônico, construção, sítio arqueológico, busto, obeliscos e estátuas, vocês vão pintar de verde. Número 4. Você considera importante para a sua cidade a preservação desses patrimônios? Por quê? Você vai dizer sim ou não e por que você considera importante, ou se você não considera importante, você vai explicar por quê. Número 5. Faça uma ilustração que representa um patrimônio cultural da sua cidade. Então, vocês vão pensar aí num patrimônio da nossa cidade e vocês vão desenhar ele aqui bem bonito. Lembrando sempre, terceiro ano, que qualquer dúvida, eu e a tia Ju estamos à disposição. Um abraço!